Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem estiver me assistindo agora. Eu sou a professora Luana Souza, especialista em Direito Público e em Direitos Difusos e Coletivos. Sou advogada, consultora jurídica, palestrante e professora, claro. Hoje nós vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a chamada LGPD, que depois de um tempo que ela já estava publicada, entrou em vigência e passou a integrar o rol de direitos e garantias fundamentais. Pessoal, a gente vive numa era que a informação, a troca de informação, a troca de dados, ela é constante, permanente e necessária, né? Nós, inclusive agora, estamos utilizando dados para poder ter essa aula. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio como resposta a essa evolução tecnológica da nossa era da informação, tá bom? Desde o início dos anos 90, pessoal, a tecnologia ela evoluiu muito, né? E a legislação, ela teve que acompanhar toda essa evolução tecnológica. E o início dos debates acerca de uma regulamentação, uma normatização dessa evolução tecnológica, começou na União Europeia, tá? Esses debates resultaram na consolidação do Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu. E esse regulamento, pessoal, ele trazia como requisito para quem quisesse ter relações comerciais com a União Europeia, com a Europa, deveria aderir a uma legislação nesse sentido. Então, é daí que surge, né, essa é a origem da LGPD. O Brasil, ele se adequando a essa exigência, editou a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, nós temos como finalidade, já para começar a falar da LGPD, que é a Lei 13.709 de 2018, que foi uma lei promulgada justamente para proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, bem como proteção à livre formação da personalidade de cada indivíduo. A lei trata de forma técnica e traz uma série de detalhes acerca do tratamento de dados pessoais. Vocês verão muito no decorrer desse diploma legal a menção a tratamento de dados, consentimento, dados pessoais, dados sensíveis, titular de dados, entre outros conceitos que nós veremos a seguir, tá? Mas eu já posso adiantar aos senhores que quando nós falamos de tratamento de dados, significa toda e qualquer atividade realizada com os dados de uma pessoa, de um titular, de uma pessoa natural, tá? E o que é um dado, pessoal? O dado é toda aquela informação que possa identificar e individualizar uma pessoa, tá bom? Então, a lei, a LGPD, ela fala do tratamento desses dados pessoais e esse tratamento de dados se refere tanto a um banco de dados em meio físico como em meio digital, tá? Diferente do que muitos imaginam, a LGPD ela não está direcionada tão somente ao meio digital. Ela também tem a sua aplicabilidade e eficácia no meio físico. Como assim, professora? Não entendi. Vamos lá. Imagina que você quer participar de uma determinada promoção, você preenche um canhoto, né? Um formulário para participar de um sorteio, por exemplo. Não é um meio físico? Ali também você está tutelado pela proteção da Lei Geral de Proteção de Dados, tá bom? Então, galera, quando a gente tem essa exposição dos nossos dados, ela precisa se submeter a um tratamento, que justamente é toda e qualquer atividade realizada com os dados pessoais. E esse tratamento, ele deve ser feito tanto por pessoas naturais, quanto por pessoas jurídicas. E tanto pessoas jurídicas de direito privado, quanto pessoas jurídicas de direito público. Isso a gente já vai explorar com mais profundidade daqui a pouco, tá? Contudo, quando a gente fala do tratamento de dados pela pessoa natural, ela se dará tão somente quando tiver uma finalidade econômica, uma finalidade lucrativa nessa relação. Tá bom, galerinha? Então, a gente precisa saber que uma das finalidades dessa lei é a finalidade técnica, né?
é trazer diretrizes e parâmetros para o tratamento de dados, principalmente para aqueles que fazem o tratamento de dados, tá? Que na grande maioria das vezes é o controlador, que são os agentes, né? Nós temos o controlador, o encarregado, que são os agentes de tratamento dos dados pessoais, tá? Quando essa lei entrou em vigor, lá em 2018, ela teve uma vacatio legis de 24 meses, tá? Para que principalmente a iniciativa pública se adequasse, se adaptasse a essa nova legislação. Vacatio legis, professor, o que é mesmo, pessoal? Vacatio legis é aquele lapso temporal, aquele período que compreende, né? Ele vai da publicação à vigência da norma. O artigo 1º da nossa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, conhecida LINDB, diz que, via de regra, nós teremos essa vacatio legis por um prazo de 45 dias. Contudo, a lei poderá dispor em seu texto de forma diversa, tá? Lembrando que quando não tiver nada disposto, não houver nada expresso nesse sentido, o lapso será também de 45 dias de vacatio legis, tá? E eu aproveito que a gente está no começo dessa aula para lembrá-los que provavelmente, em poucos anos, a LGPD ela vai alcançar um patamar de importância muito parecido, muito semelhante à Lei 9784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo, a Lei 8.112 e até mesmo a Lei de Improbidade Administrativa, tá, pessoal? É uma lei de extrema importância, de obediência obrigatória para todo e qualquer agente que fizer o tratamento de dados, seja pessoa jurídica, de direito privado e principalmente de direito público, tá? Falou em tratamentos de dados, se preencher os requisitos legais, deverá obediência ao diploma. E tendo em vista que nós vivemos numa sociedade que cada vez mais evolui no sentido da era da informação, né, da tecnologia, a gente sempre precisa de fornecer os nossos dados para qualquer transação que fizermos, se mostra ainda mais relevante e importante o conhecimento dessa lei, tá? Então, no primeiro momento, qual a finalidade de garantia da LGPD? Ela foi criada no Brasil para garantir a soberania aos titulares dos dados, regular, regulamentar, normatizar a coleta e o tratamento dessas informações. De modo, pessoal, a evitar o vazamento e a comercialização de informações pessoais, bem como criar uma estrutura de fiscalização e sanção. Quantas vezes você já deve ter recebido uma ligação no seu celular e a pessoa diz: confirma seus dados para mim, por favor, de uma empresa que você desconhece até a existência. Ué, como será que essa pessoa conseguiu os seus dados? Posso apostar que, com certeza, foi por intermédio dessa comercialização dos dados. Então, a LGPD, galera, ela tem essa finalidade de evitar esse tipo de comercialização, né? Essa mercantilização dos nossos dados, que são tão importantes e que não podem ser disponibilizados de qualquer maneira, tá? Então, a implementação da LGPD, ela tem, ao mesmo tempo, como base e valores, o direito à privacidade, à proteção de dados pessoais, a ideia, a consolidação de práticas transparentes e seguras no tratamento dos dados pessoais. Lembrando que quando a gente fala de tratamento, vai desde a coleta desses dados. Quando você fornece esses dados para alguma empresa, é o momento da coleta dos dados pela empresa, tá? Então, essas práticas transparentes e seguras vão desde a coleta do seu dado, a utilização, o armazenamento e até a eliminação. Então, toda aquela atividade que irá lidar com seus dados, ela deve estar dentro dessa ideia de prática dotada de transparência e segurança no âmbito da LGPD, tá? A lei também traz uma criação de regras claras para o tratamento dos dados pessoais, e isso resulta em mais segurança nas relações jurídicas dos titulares dos dados no repasse dessas informações, melhorando, em contrapartida, as relações comerciais, tá bom? Então, a gente tem essa disposição logo no primeiro artigo da LGPD e eu vou ler para vocês. Esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Opa! Então, aqui a gente tem a ideia que também é nos meios digitais, logo a gente não descarta os meios físicos, tá?
por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado. Ah, professora, lembrei. Então, aqui a gente tem tantas pessoas jurídicas de direito público, da administração direta e indireta, quanto de direito privado. Exatamente. E olha o objetivo da lei. Vem lá no caput do artigo 1º. Com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Parágrafo único dispõe que as normas gerais contidas nesta lei são de interesse nacional e devem ser observadas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Vejam, é uma lei que nasce uma lei federal, mas ela tem interesse nacional. Então, ela é aplicável, sim, a todos os entes da nossa federação. E o artigo 2º, tão importante quanto o primeiro, pessoal, vem trazer ali de forma elencada nos seus artigos os fundamentos da LGPD. Diz o seguinte no caput: a disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos. E eu vou ler para vocês, lembrando que a gente tem uma norma extremamente técnica e que faz parte do nosso estudo a leitura de alguns artigos de lei. Por óbvio que não é o objetivo do nosso webinar hoje ficar lendo artigos de lei, mas alguns são necessários para a compreensão do tema. Belezinha? Então vamos lá. Fundamentos como respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, a liberdade de expressão, de informação, comunicação e opinião, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. Olha aqui um diálogo com o 170 da Constituição, bem como os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Ok? E o artigo 3º, ele traz a regra de aplicação da LGPD. É muito importante que fique claro o caráter, a menção, a finalidade de trazer uma delimitação territorial para a aplicação da LGPD. E lá no parágrafo 1º do artigo 3º, ele traz o conceito do que é considerado território nacional, tá? Então, esta lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica, tanto de direito público quanto privado, independentemente do meio, tá? Não interessa o meio, vai ser aplicada a LGPD do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, desde que a operação de tratamento seja realizada no território nacional. Olha o critério de territorialidade aqui. 2. A atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviços ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional ou os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional. Tá bom, professora, você já falou da territorialidade, já falou algumas vezes aí do território nacional, só que ainda não está muito claro o que a LGPD quis dizer com o conceito, né, com a expressão território nacional. Só que o parágrafo 1º, ele vem para deixar isso muito claro para a gente, tá, pessoal? Considera-se coletados no território nacional os dados pessoais cujo titular nele se encontre no momento da coleta, tá? E daí, nós temos no parágrafo 2º que, como exceção, algumas questões lá do artigo 4º que a gente já vai explorar, porque essa lei, embora ela tenha essa abrangência ampla, né, ela tem essa abrangência nacional, ela tem lá as suas exceções. Em alguns casos, maiormente quando se tratar da administração pública, a gente tem exceção à aplicação dessa lei. Ou seja, as diretrizes, as regras da LGPD não deverão ser observadas. São situações específicas e que fazem todo o sentido, tá? Então, quando a gente lê o artigo 3º da LGPD, a gente já fica com aquela ideia de territorialidade, ok? Como eu disse para vocês, em alguns casos, nós não teremos a aplicação da LGPD. E isso vem de forma expressa na lei, tá, pessoal? Lá no artigo 4º, que diz o seguinte:
esta lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais. 1. Realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Como eu falei lá para vocês, a pessoa natural, ela terá que guardar observância à LGPD quando lidar com dados pessoais, desde que seja com finalidade econômica ou lucrativa. Se não for finalidade econômica ou lucrativa, não há necessidade de tratamento de dados ou de observância da LGPD. 2. Também não será aplicado o tratamento de dados pessoais que versa a LGPD nos casos que sejam para fins exclusivamente jornalísticos e artísticos ou acadêmicos, bem como não será aplicado o tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou de atividades de investigação e repressão de infrações penais. Tá bom, pessoal? Aqui, por óbvio, a gente já tem essa ideia, né, de supremacia do interesse público sobre o privado e questões estritamente ligadas à defesa nacional, segurança pública, segurança de Estado e atividades de investigação e repressão de infrações penais, tá? Também nós temos fora do âmbito de aplicação da LGPD o tratamento daquelas informações provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamentos brasileiros ou objeto de transferência internacional de dados com outro país que não o de providência, desde que o país de proveniência, proporcione grau de proteção de dados pessoais adequados ao previsto nesta lei. Porque a gente tem a possibilidade de compartilhamento, de transferências de dados internacionais nessa lei, tá? O parágrafo 1º do artigo 4º diz o seguinte: o tratamento de dados previstos no inciso 3 será regido por legislação específica. Inciso 3, pessoal, é esse que fala de segurança pública, defesa nacional, segurança de Estado, tá? Bem como deverá prever medidas proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento de interesse público, observados o devido processo legal, os princípios gerais de proteção e os direitos do titular previstos nessa lei. Então, quando a gente tiver essa dispensa de tratamento de dados pela LGPD, vejam, quando se tratar de fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança de Estado ou atividades de investigação e repressão de infrações penais, não haverá um tratamento de dados pela LGPD. Contudo, haverá uma regência por lei específica, tá? Não significa dizer que não, que esses dados estarão vulneráveis na rede pública. Não. Só não vai sofrer, não estará cobertado, tá? Pelo âmbito protetivo da LGPD. Beleza, pessoal? E como eu disse a vocês, o tratamento de dados, ele foi inserido na nossa Constituição, lá no artigo 5º, é o último inciso, é o inciso 79 do nosso artigo 5º, como um direito fundamental. E de que forma o tratamento de dados ingressou em nosso ordenamento, na nossa Constituição, como um direito fundamental? Galera, lembrando que quando a gente fala de Constituição, nós temos o poder constituinte originário, que é aquele que vai originar uma nova Constituição, e aqui, no caso, nós temos o poder constituinte derivado reformador, que é aquele que tem a competência, a atribuição de alterar a Constituição Federal por meio das emendas constitucionais. E quando a gente fala de poder constituinte derivado reformador, a gente precisa lembrar, segundo a doutrina majoritária, daquelas 3 espécies de limitações. Nós temos limitações formais, que dizem respeito tanto quanto aos legitimados, quanto ao procedimento. Nós temos limitações circunstanciais, que quando estivermos na vigência de estado de defesa, estado de sítio ou intervenção federal, a Constituição Federal não poderá ser emendada. E nós temos os limites materiais, maiormente os limites materiais explícitos, que não poderá ser sequer objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional tendente a abolir. Entre algumas cláusulas pétreas, nós temos os direitos fundamentais. Vejam,
a gente não pode ter uma emenda constitucional para abolir, mitigar um direito fundamental. Contudo, é plenamente possível que tenhamos agregação, que a gente tenha um aumento do nosso rol de direitos fundamentais, que foi o que aconteceu exatamente com a emenda constitucional 115 de 2022, que inseriu o inciso 79, é o artigo 5º, que dispõe: é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Professora, então você está me dizendo que a lei é de 2018, mas a emenda constitucional fez menção a ela só em 2022? Exatamente, só em 2022, e está tudo bem, viu, pessoal? O que importa é que nós temos agora essa ideia de que o tratamento de dados, né, a proteção de dados pessoais é uma cláusula pétrea, está prevista no nosso artigo 5º, inciso 79. E essa emenda constitucional, ela não inseriu só o inciso 79 ao artigo 5º, não, tá, pessoal? Ela também alterou o artigo 22, que trata da competência privativa da União. Lembrando que quando a gente fala da competência do artigo 22, é uma competência privativa, via de regra compete à União, mas por se tratar de uma competência privativa, ela poderá ser delegada por meio de lei complementar aos estados, né, em casos específicos. E quando a gente fala do artigo 21, aqui não é uma competência legislativa, não, pessoal. Aqui é uma competência administrativa, também chamada de competência material. Agora, quando a gente fala do artigo 21, é uma competência exclusiva da União. Significa dizer que, nesse caso, não pode delegar. É uma competência indelegável. Vamos lá? Então, é competência da União, pessoal. Proteger, organizar e fiscalizar. A União vai proteger o tratamento de dados pessoais por meio da sua competência legislativa, que está prevista lá no artigo 22, inciso 30, tá bom? E organização e fiscalização da proteção e tratamento dos dados pessoais nos termos da lei, está lá no nosso artigo 21, inciso 26. Lembrando que quando a gente fala da competência da União para legislar, nós já temos a LGPD, organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais nos termos da lei. Que lei? A LGPD. Tá bom, pessoal? E de que forma ela vai organizar e fiscalizar? A gente verá no decorrer desse webinar, tá? Mas já adianto para vocês que o órgão responsável é a ANPD, tá bom? É ela que vai organizar e fiscalizar a proteção de dados pessoais. Então, antes da gente seguir com a análise da LGPD, eu quero trazer para vocês conceitos importantes, sem os quais não adianta a gente tentar avançar nos nossos estudos, tá? Então, a gente precisa primeiro pavimentar os nossos estudos, essa ideia, né, de compreensão da LGPD com esses conceitos importantes. Para aí, depois, a gente poder seguir com a análise do diploma legal, propriamente dito, tá? Vamos lá. Fala-se muito em proteção de dados, dado pessoal, mas afinal de contas, o que é um dado pessoal? Muito simples, tá, pessoal? Dado pessoal é qualquer informação que possa levar à identificação de uma pessoa física. Nome completo, número do CPF, endereço, filiação, número do RG, tá bom? Data de nascimento. Eu consigo identificar uma pessoa por aquele dado? É dado pessoal. Por seu turno, quando vocês virem titular, é o dono daquele dado, tá bom? Em outras palavras, é a pessoa natural a que se refere os dados pessoais que serão objetos de tratamento, tá? Vocês verão, pessoal, no decorrer da lei, que para que haja esse tratamento, quando uma pessoa natural ela fornece os seus dados, ela precisa consentir com esse fornecimento de dados. Sabe quando você vai fazer uma compra na internet e tem lá, li e aceita os termos de uso? Quem lê? Quase ninguém, né? Mas é na grande maioria das vezes, quando você aceita os termos de uso, você aceita. Ali está, naquele texto que você não abre, naquele arquivo que você acaba não abrindo, aquele PDF, ali estará o consentimento para o uso dos seus dados. E você não sabe qual a amplitude daquele conhecimento. E mesmo assim você consente, tá? Lembrando que quando se trata de dados pessoais, há necessidade, como regra, do seu consentimento. E o consentimento, para fins da LGPD, pessoal, nada mais é
do que a manifestação livre, informada e inequívoca, tá bom? Que o titular vai concordar com o tratamento dos seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Veja, o consentimento deve ser de forma livre, inequívoca, deve estar revestido de toda a informação necessária e para uma finalidade específica. Tá? É vedado pela LGPD que haja um consentimento do uso de dados com fins genéricos. Pode usar os meus dados aí, o senhor aceita aqui, aceita os termos de uso, e lá está o consentimento para todo e qualquer uso. Não pode, é uma finalidade específica, tá, pessoal? O não consentimento, por seu turno, é uma exceção, tá? Em alguns casos, quando o uso se der pela administração pública, nós não precisaremos desse consentimento, mas a gente verá um pouquinho mais para frente, tá? Banco de dados, pessoal, muito fácil aqui, né? É aquele conjunto de dados pessoais, que ele pode se localizar em um ou vários locais. Esse banco de dados, ele pode se dar no suporte físico ou eletrônico, tá? Fala-se muito de dado anonimizado na LGPD e muita gente fica com dificuldade de entender. É um dado anônimo? Não, veja. O dado anonimizado é relativo àquele titular que não possa mais ser identificado, mas ele já foi em algum momento. Então, o dado anonimizado é um dado que traz uma característica específica e diz respeito a uma pessoa específica, óbvio. Só que a qualidade, a individualização dessa pessoa específica, ela não é disponibilizada juntamente com o dado. Então, esses dados anonimizados, eles são utilizados muitas vezes, pessoal, para pesquisas, índices, tá bom? Imagina a autodeclaração de gênero ou opção sexual que uma pessoa faz quando entra numa empresa. Então, esses dados estão lá no RH para fins de estatísticas daquela empresa. Então, sabe-se que naquela empresa há um percentual X de pessoas bissexuais declaradas, mas não tem a indicação de quem preencheu o formulário, de quem participou da pesquisa, de quem integra aquele percentual estatístico, percebe? Então, sempre que a gente fala de dado anonimizado, a gente tem essa ideia de que é utilizado um meio técnico, razoável e disponível para obtenção daquela informação, mas não há uma ligação do dado com o seu titular, tá bom? Dado anonimizado. Então, a gente tem nessa ideia de estatísticas, pesquisas, estudos, tá? Quando a gente fala de dados sensíveis, pessoal, fala-se muito disso na LGPD. Então, veja, imagina que uma pessoa que está saudável, né? Uma pessoa forte, ela precisa de uma certa proteção. Vocês concordam comigo que uma pessoa sensível vai precisar de mais proteção? Agora, vamos fazer essa analogia com os dados. Os dados pessoais, de forma genérica, né? De forma comum, de forma ampla, são aqueles dados que você pode identificar e individualizar a pessoa natural. Bom, quando a gente fala de dados sensíveis, pessoal, são aqueles que merecem ainda mais proteção, tá? Porque além da possibilidade de identificação de uma pessoa natural, são dados que dizem respeito sobre origem étnico, racial, convicção religiosa, com opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político, dados referentes à saúde, vida sexual, DNA, dados genéticos ou biométricos que vinculam a pessoa natural. Por que são dados sensíveis, pessoal? Porque esses dados eles podem ser utilizados de forma maléfica em relação aos seus titulares. Eles podem ter como finalidade, podem ter finalidade discriminatória ou segregatória, tá? Segregadora. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando se trata de dados sensíveis. Na grande maioria das vezes, os bancos de dados, os tomadores de serviço, né, as empresas, elas devem se limitar a coletar os dados pessoais, sem essa necessidade de dados sensíveis, tá? É proibida a coleta de dados sensíveis? Não. Contudo, ela deverá ser feita com mais rigor,
Tá bom, pessoal? E dentro desse grande gênero dos dados sensíveis, nós temos incluído os dados da criança e do adolescente, tá? Lembrando que o ECA, ele considera a criança aquela pessoa de 0 a 12 anos incompletos, e o adolescente será aquela pessoa que tem entre 12 e 18 anos de idade, tá? A LGPD, ela traz um artigo específico para falar sobre os direitos das crianças e dos adolescentes, sem prejuízo do que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, e diz que as informações sobre o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes deverão ser fornecidas de maneira simples, clara e acessível, de forma a proporcionar a informação necessária aos pais ou ao responsável legal e adequadas ao entendimento da criança, tá? Quem vai fazer o consentimento do uso desses dados não são as crianças ou adolescentes, tá bom, pessoal? Quem fará, de fato, o consentimento do uso de dados será os pais ou o responsável. Seguindo aqui dos conceitos, nós temos o controlador, que é um dos agentes de tratamento dos dados pessoais, tá, pessoal? Que pode ser pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Garantia de insegurança da informação é a capacidade de sistemas e organização das empresas para assegurarem a transparência e proteção no tratamento de dados pessoais. Nós temos também a figura do operador, tá? Que ele vai realizar o tratamento dos dados pessoais em nome do controlador. Professora, eu não vejo muita relevância saber quem é o operador, quem é o controlador. Tem toda a relevância, tá? Principalmente a figura do controlador. Porque toda e qualquer responsabilização acerca de um uso inadequado ou a manipulação inadequada de um dado vai recair sobre o controlador, tá, pessoal? Anonimização, já falei para vocês, e a autoridade nacional. Aqui nós temos um órgão de extrema importância na LGPD, tá? A Autoridade Nacional é um órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta lei em todo o território nacional. Lembra que eu falei do artigo 21, inciso 26 da Constituição Federal? Então, aqui entra a figura da Autoridade Nacional. É chamada ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá bom? Nós temos também o conceito de transferência internacional de dados. Não tem nenhum segredo aqui, né, pessoal? Uso compartilhado de dados nada mais é que o compartilhamento de dados entre bancos de dados distintos. E nós temos também a questão do tratamento de dados. Isso aqui tem que ficar muito claro para vocês, pessoal, que é qualquer atividade que utiliza um dado pessoal na execução da sua operação, tá? Então, a gente tem como espécies do gênero tratamento de dados a coleta, a produção, recepção, classificação, a utilização propriamente dita, o acesso, a reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, transferência, difusão ou extração. Eita, professora, tudo isso pode ser considerado tratamento de dados? Sim. Repito que o tratamento de dados diz respeito a qualquer atividade que utilize um dado pessoal. Tá bom, pessoal? Vamos lá? E antes de qualquer controlador, né? Seja por meio de uma pessoa jurídica de direito público ou privado, ou uma pessoa natural que exerça atividade econômica ou tenha fins lucrativos, antes de iniciar qualquer tratamento de dados pessoais, o agente deve se certificar que a finalidade daquela operação foi registrada de forma clara e explícita, bem como houve o consentimento do titular do dado, tá? Lembrando, galera, que o consentimento é uma manifestação livre, informada e inequívoca da vontade de consentir, tá? Da concordância do titular do dado com o tratamento daquele dado pessoal. E lembrando,
Quando há esse consentimento, deve ser para uma finalidade determinada, uma finalidade específica. A gente não pode ter um consentimento de dados, é vedado pela lei, o consentimento de dados de forma genérica, tá? Com finalidades genéricas. Quando a gente tem o tratamento de dados pelo poder público, aqui muda um pouquinho quanto ao consentimento, tá, pessoal? Porque primeira coisa que a gente tem que lembrar, quando a gente fala de poder público, a gente já sai da esfera privada e a gente vai para o âmbito do regime jurídico administrativo. E quais são as pedras de toque, né, do direito administrativo? Quais são os princípios basilares do direito administrativo? Falou em poder público, a gente já pensa, já pula para outra caixinha, já vai para o direito administrativo. E quais são as pedras de toque do direito administrativo? São dois princípios implícitos. Primeiro, supremacia do interesse público sobre o privado. E segundo, indisponibilidade do interesse público. Tá? Então, quando a gente tem o setor público, qual que é a finalidade do tratamento de dados? Da coleta, do armazenamento, da utilização, do repasse, do compartilhamento. Lembre-se que tratamento de dados é toda e qualquer atividade realizada com aquele dado pessoal. Quando a gente fala do poder público, pessoal, do setor público, o tratamento desses dados, ele está diretamente ligado à execução de políticas públicas, tá bom? Então, aquele dado pessoal, ele vai ser utilizado, armazenado, compartilhado, informado, até mesmo excluído, sempre com a finalidade do quê? Da satisfação do interesse público, execução de políticas públicas, prestação de serviços públicos. Lembrando que quando a gente fala da satisfação do interesse público, pessoal, a gente está falando do interesse público primário, tá? Que é aquele da sociedade. Então, todas essas políticas públicas, esses serviços públicos, essas ações que visem a satisfação do interesse público, lembrem-se, elas são mais que legais, elas são estritamente legais, porque devem estar previstas em lei. Fazendo uma ressalva, pessoal, que quando a gente fala de administração pública, vigora o princípio da legalidade. E aqui não é o princípio da legalidade em sentido amplo, como na iniciativa privada. Aqui é o princípio da legalidade em sentido estrito. Então, só poderá fazer aquilo que a lei determina, tá bom? E a gente pode ter também algumas políticas públicas, óbvio, né? Respaldadas em contratos, convênios, termos de parceria ou instrumentos semelhantes. Mas lembrando que esses contratos, convênios, termos de gestão, contratos de gestão, estão todos amparados na lei. Ou seja, precisa ter um amparo direto ou indireto da lei, tá? Então, quando a gente fala desse tratamento de dados, que a gente passa para uma fase do compartilhamento de dados, quando ele ocorre dentro da administração pública, é dispensado o consentimento específico, tá bom? Então, vamos supor que eu faço o meu cadastro no CPF. Será que eu preciso dar um consentimento específico para a Receita Federal compartilhar um dado meu com o INSS, por exemplo? Não, tá? Porque é uma execução de política pública. Está dentro da atuação da administração pública, a supremacia do interesse público e privado, tá? Então, quando a gente tem esse compartilhamento de dados pela administração pública, no âmbito da administração pública, é dispensado o consentimento específico, uma vez que eu vou fornecer os meus dados para a administração pública, poderá haver esse compartilhamento no âmbito da mesma, tá? E só vamos lembrar aqui de forma muito rapidinha, pessoal, o que nós temos como administração pública, né? Nós temos um conceito macro, um gênero macro de administração pública, que comporta administração pública direta e administração pública indireta. Quando eu falo de administração pública direta, eu me refiro aos entes federativos, União, Estados, DF, municípios. Por seu turno, quando eu me refiro à administração pública indireta, eu estou falando das autarquias, das fundações públicas de direito público, das sociedades de economia mista e das empresas públicas. Autarquias e fundações públicas são pessoas jurídicas de direito público, ao passo que as empresas públicas e as sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado.
são as chamadas estatais, tá? O órgão que coleta os dados, ele deve, independente do consentimento ou não, como aqui no caso da administração pública, sempre resguardar o caráter da transparência e da proteção desses dados. Tá bom, pessoal? Quando a gente tem todas essas questões fundamentais que dizem respeito ao tratamento de dados, exceto o consentimento específico para o seu compartilhamento, mas todo o cuidado e proteção inerente aos dados pessoais devem ser observados pela administração pública, tá, pessoal? De acordo com as diretrizes legais da LGPD. E a lei também traz um conjunto de ferramentas que aprofundam as obrigações de transparência, tanto ativa quanto passiva, e também existem instrumentos processuais para mobilizar a administração pública, tá bom? E de que forma isso é feito, professora? Óbvio, quando a gente está falando de uma lei, a gente fala de condutas, de um regramento de condutas, que se porventura não forem cumpridas, serão possíveis de algum tipo de sanção. Pode ser uma sanção reparatória, repressiva. Aqui, no caso, a gente tem algumas espécies de sanção, tá? Lembrando, a quem cabe a organizar, fiscalizar e sancionar é a União. Quando a gente fala de fiscalização e sanção, cabe à ANPD, tá? Então, o órgão responsável por fiscalizar o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, bem como aplicar as sanções correspondentes, é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a chamada ANPD, tá? Como que ela vai atuar, professora? Geralmente ela atua por meio de denúncias e reclamações de pessoas que se sentem lesadas e, a partir daí, tomam medidas cabíveis, tá? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz uma carga de responsabilidade, né? Uma carga intimidatória. E bem como ela traz aquelas diretrizes e etapas de monitoramento, orientação, prevenção, só que também traz critérios para repressão das infrações, tá? Justamente por essa lei trazer todo um arcabouço de diretrizes e normas, olha, deve ser feito assim. Nesse caso, deve-se proceder dessa forma. Nesses casos, não precisa observar. Nesses casos, precisa observar ainda mais, né? Justamente por a lei trazer todo esse arcabouço normativo e diretrizes, ela também vai fiscalizar, e o descumprimento de todo esse rol de regras que ela traz vai ocasionar um sancionamento, tá? E daí, lembrando, quando a gente fala fiscalizar e sancionar, é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Pessoal, e vem comigo, ela tem competência exclusiva para fazer isso. Vamos lembrar um pouquinho de competência exclusiva? Lembra que a gente pode ter delegação de competências no âmbito da administração pública? Lembrando que é um órgão público. Só que em alguns casos não poderá haver delegação de competências. É uma restrição, uma exceção lá da Lei 9784. E quais são essas hipóteses, pessoal? Competência exclusiva, edição de atos normativos e quando se tratar de recursos administrativos, em sede de recurso administrativo, né? Olha o que eu estou falando para vocês. A ANPD, ela possui competência exclusiva. Opa, já se enquadra em um dos requisitos de que não pode haver delegação, tá? Então, só cabe à ANPD a fiscalização e sanção por descumprimento das diretrizes e das normas previstas na LGPD, tá? E as sanções, pessoal, vocês encontram lá no artigo 52 e seguintes, tá? Algumas falhas na segurança durante o tratamento de dados pessoais podem gerar multas de até 2% do faturamento anual da empresa, limitados a 50 milhões por infração. Jura, professora? Sim. Olha como isso é sério e como isso pode doer no bolso da empresa que não cuida como deveria, não segue a lei para a proteção de dados. Lembrem-se, pessoal, trata-se de um direito fundamental, o que traz ainda mais importância para o tema, tá? A penalidade, ela vai ser definida de acordo com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Lembrem-se, competência exclusiva, tá?
E essa sanção, essa penalidade, ela vai variar de acordo com a gravidade da ocorrência. Então, a gente pode ter, claro que eu já comecei com aquela que é mais grave, né, que é a mais pesada, mas a gente pode ter advertência, e junto dessa advertência, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela pode trazer um prazo para corrigir aquelas irregularidades. A gente pode ter uma multa de 2% do faturamento limitada a 50 milhões por infração. A gente pode ter imposição de multa diária, obrigação de dar publicidade dessa infração. Olha que feio para a empresa, né? Bloqueio dos dados pessoais até regularização, eliminação dos dados referente àquela infração, suspensão parcial do funcionamento de bancos de dados da empresa. Imagine uma empresa que só trabalha com bancos de dados, né? Ela só consegue trabalhar com base naquele banco de dados, bem como suspensão da atividade de tratamento de dados pessoais. Essas são as sanções previstas no artigo 52 e seguintes da LGPD. E já caminhando para o final aqui, pessoal, eu vou falar um pouquinho da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é ela que vai trazer essa efetividade, pelo menos buscar a efetividade da LGPD, tá bom? É o órgão responsável por implementar e gerenciar as regras da LGPD. É a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, galera, que vai garantir que a LGPD seja cumprida, tá? Essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados também vai realizar auditorias e aplicar sanções em casos de comprovado descumprimento da lei, tá? Vem comigo, que tem algumas questões bem bacanas aqui. A Autoridade Nacional, ela possui competência originária, específica, uniformizadora e exclusiva. Quando a gente fala da questão da competência da proteção de dados pessoais e aplicação da LGPD, a gente tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados como a grande protagonista. Tá bom, pessoal? Ela deve ser interpretada, né? O regramento da LGPD deve ser interpretado de forma a compatibilizar a atuação dos outros órgãos públicos que eventualmente possam tratar sobre o tema, e a ANPD ela deve andar par e passo com esses órgãos públicos, tá? Embora ela tenha essa competência exclusiva, nada impede que alguns outros órgãos públicos também versem sobre o caráter protetivo, mas fiscalizar e sancionar é tão somente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá? E aí o artigo 55J, parágrafo 3º da LGPD, que é super importante, ele estabelece que a autoridade nacional deve atuar em coordenação e articulação com outros órgãos e entidades públicas, visando assegurar o cumprimento de suas atribuições com maior eficiência e promover o adequado funcionamento dos setores regulados. Tá, pessoal? Então, a gente tem aqui um verdadeiro diálogo de instituições com a finalidade de proteção dos dados pessoais. Esse direito fundamental tão importante na era atual e que hoje nós temos a regulamentação pela LGPD, claro, sem prejuízo de observância do Marco Civil da Internet, tá bom? Aqui, no que diz respeito à ANPD, eu quero trazer para vocês que é o órgão central de interpretação da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? É ele que vai trazer o estabelecimento de normas e diretrizes no que diz respeito à fiscalização, sancionamento. Em 2022, pessoal, no finalzinho de 2022, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela publicou uma portaria super importante, que é a portaria 35 de 2022, tá bom? Que ela trouxe a regulamentação de vários dispositivos da LGPD, bem como aquilo que pertine ao sancionamento, ok? Então, só fazendo um panorama aqui do que a gente conversou hoje, um pouquinho sobre a LGPD, pessoal, sem a menor pretensão de esgotar o tema, que é um tema muito rico, muito cheio de detalhes, mas no primeiro momento, acerca das considerações gerais acerca desse diploma, fomos muito bem. Então, a gente já sabe a finalidade da Lei Geral de Proteção de Dados, a quem se aplica, quais são as exceções. Podemos falar um pouquinho também sobre os conceitos mais importantes dessa lei,
que se trata de um direito fundamental previsto de forma expressa lá na nossa Constituição, que a União é a grande responsável por legislar, organizar e fiscalizar, e o fará, exceto legislar, e o fará por meio da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Está bem? Me sigam nas redes sociais. O meu Instagram é a Profa Luana. Tem um avatar, uma bonequinha, vocês vão identificar. E lá eu posto sempre que eu posso conteúdos atualizados acerca do direito público, ética profissional, direito penal e afins. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido e a gente se vê em breve em outro webinar. Tchau, tchau, pessoal!